programado, justamente pelo período em que nos encontramos, eleitoral, programado um encontro para um debate muito descontraído, muito à vontade, com profissionais da área, sobre o tema do direito eleitoral e os seus aspectos mais polêmicos, digamos assim, porque hoje o direito eleitoral é um universo muito grande. Ele abrange uma série de aspectos, uma série de particularidades, tanto de direito material como de direito processual, e por isso que nós convidamos tanto o Caetano Coelho e o Rodrigo Lopes Filho, o Rodrigo promotor de justiça especializado na área eleitoral, o Caetano advogado militante na área eleitoral, anos, ambos com formação acadêmica de mestrado concluída, portanto, também pessoas que se ocupam no âmbito da investigação e do aprofundamento do tema do direito eleitoral, e nós queríamos exatamente associar isso, uma veia pragmática, prática, de profissionais que estão no ramo e também uma veia acadêmica desses profissionais que refletem, que estudam, não é? Estão aprofundando essas particularidades. Então, a ideia é que nós possamos hoje ouvi-los, aí de 20 a 30 minutos para cada um, destacando cada qual, inclusive a partir das suas experiências pessoais, os aspectos mais relevantes que estão na agenda do direito eleitoral contemporâneo. Nós estamos no meio de uma eleição, então o momento é muito rico de possibilidades para essas abordagens. Então nós queríamos efetivamente isso, que os nossos convidados ficassem muito à vontade para avaliar e abordar e tratar de temas assim mais particulares, mais destacados nesse momento do direito eleitoral. Aqui a minha função é a de apresentador e divulgador, não é? Eu também tenho uma curiosidade sobre o direito eleitoral muito grande, acho um tema muito bonito, sob o ponto de vista da sua concepção representativa e democrática, porque envolve justamente esses elementos, não é? Da democracia, do Estado Democrático de Direito, da representação política, da participação social. São temas que são muito caros, né? Vocês que, aliás, os dois foram meus alunos, o Caetano no mestrado da Unisc, o Rodrigo no mestrado da FMP, para muita honra minha. Então sabem que eu me ocupo desses temas há muito tempo também, mais amplo, não é? Então a minha função aqui é como mediador. Após as exposições dos colegas, eu vou fazer algumas interrogações. Também teremos a oportunidade da participação da assistência, que poderá fazê-lo através de um chat aqui específico à lateral, que a nossa equipe está acompanhando na assessoria. E, a partir disso, nós ultimamos a gravação e postamos no YouTube para também o acesso universal a posteriori. Né? Então, eu já quero de pronto disponibilizar a palavra. O faço primeiro na pessoa do Caetano, não combinamos isso, mas sem problema, e em seguida o Rodrigo tem o seu tempo de exposição. Meus amigos, muito obrigado por terem aceito esse convite, bem-vindos ao Centro de Estudo do Poder Judiciário, e a palavra está à sua disposição, Caetano. Muito bem. Prezado, excelentíssimo desembargador Rogério, professor Rogério, ilustríssimo amigo, doutor Zílio, com quem eu tenho a honra de debater o direito eleitoral já há muitos anos. É um privilégio participar desse evento. Como o tema teve certa liberdade, como recebemos uma certa liberdade para o tema, e como o tema ele precisa ser prático e acadêmico, eu vou me dar, digamos, ao luxo, vou me permitir fazer toda a humildade e rapidez possível, a digressão histórica para tentar situar os problemas da atualidade. Não existe entender o presente sem a gente fazer uma pequena compreensão do passado, tá?
O direito eleitoral é uma das partes, certamente não é única, mas num Estado democrático moderno é um dos momentos mais importantes. Já foi-se o tempo em que democracia e eleição eram quase sinônimos, não é? Democracia, já trabalhamos com algo muito mais complexo, mas nunca superaremos, eu acho, o momento eleitoral como um momento de excelência do processo democrático. Então, desde que nos pretendemos como uma sociedade democrática, no sentido, desde os primórdios do liberalismo, com todas as mudanças que o conceito democrático, que é o conceito histórico, foi levando, foi recebendo, o processo eleitoral sempre esteve no centro do debate. Eu me lembro aqui, vou até fazer uma homenagem às aulas do professor Rogério, que nós discutimos muito, em determinadas passagens, alguns filósofos iluministas. E o Locke, que é um filósofo, bom, uma das referências no contrato social, no contratualismo, ele tem passagens da obra dele que são muito pouco citadas e que tratam de eleição. O Locke dizia em 1640, ou por ali, que se a coroa corrompesse o voto de alguma forma com seu poder, não teria sentido falar em representação popular ou em lei. Então, já trazia isso naquele momento, naquele primórdio. É claro, tem que ser compreendido como uma história dentro do seu tempo, né? Eu não quero me prender nisso. Eu só quero dizer que o desafio do voto está vinculado aos desafios do momento que vivemos. Superamos o voto censitário, superamos o voto limitado aos homens, tivemos inúmeras dificuldades com a questão racial no voto, nem todas superadas até hoje, aliás, nem das mulheres, nem dos negros. Tivemos questões clássicas com o voto da periferia, em centros, e sempre foi um desafio. Tivemos, em determinados momentos, a necessidade de proteger mais o eleitor. Existia sempre a ideia de universalizar o voto, mas sempre, em determinado momento, nós começamos a ter o cuidado também com as inelegibilidades. E aqui eu quero fazer um destaque para começar a chegar no presente. Então, nós temos hoje uma lei de inelegibilidade extremamente festejada, ou muito festejada em geral, a lei de 2010, mais ou menos histórica. Vou fazer mais uma lembrança aqui também, para pegar um exemplo concreto. Todo mundo conhece a história do combate à máfia italiana na década de 80, na Sicília, depois na década de 90 no país inteiro, com a Operação Mãos Limpas, não é? E não é que este meio tempo, por volta de 90, 91, surgiu um tipo eleitoral na Itália, que era o voto de escâmbio mafioso. Veja bem, a realidade italiana naquele momento percebeu a influência das máfias no processo eleitoral. E é um tipo bem aberto. Porque como a máfia influencia no processo eleitoral? Da forma menos perceptível possível. É o recado do capo que chega no eleitor e o eleitor obedece. Então a Itália criou esse tipo de combate na década de 90. É o artigo 416 bis do Código Penal italiano. Então, assim, adaptar o tempo é o grande desafio. Adaptar a realidade, enfrentar os fatores reais de poder. É isso que a gente tem que... É esse o grande desafio da eleição. E agora eu quero chegar no presente, tá? Eu me enrolei nisso. Na década de 90, talvez, nós vivêssemos ainda, professor Filho, um momento quase pré-histórico se comparado ao atual do direito eleitoral. Na década de 90, nós chegamos a ter a cassação de um senador pelo TSE. Vejam bem, um senador cassado pelo TSE para o abuso do poder público, da máquina pública. O caso concreto não é relevante, mas nós tivemos um senador cassado e nós tivemos uma lei de anistia que se aplicou unicamente a este caso concreto.
Isso aconteceu na década de 90. Isso é inimaginável hoje. Eu estou tentando mostrar a distância que nós temos da realidade de 30 anos atrás para hoje. E me parece que ao longo dos anos 90, e aqui a mudança não é só do processo eleitoral, mas me parece que o processo eleitoral foi se alterando por uma série de alterações da vida e do país. Poder Judiciário assumindo um novo papel, isso não é uma questão brasileira, é uma questão do pós-guerra, mas que talvez tenha destaque no Brasil pós-90. Nós temos também um questionamento, um problema econômico a nível internacional. Nós temos também uma democracia social que na década de 90 se apresenta com mais força no Brasil. Então, isso foi chegando nas eleições, e o maior reflexo disso, doutor Rogério, me parece que acaba sendo o artigo 41A, que é o marco. Por quê? Porque é um artigo que exclui do processo, que cabe o registro o próprio diploma de quem ofereceu vantagem ao eleitor em troca de um voto. E esse artigo, ele nasce por pressão popular. É CNBB, é OAB, é movimentos sociais de periferia e de elite. É um movimento real. E, embora não tenha sido uma lei de iniciativa popular, a verdade é que esse artigo ele é um marco. E eu encaro esse artigo como um verdadeiro recado ao Poder Judiciário. Porque a partir dos anos 2000, o Poder Judiciário, assumindo esse papel mais ativo que já tinha, ele passa a atuar com muito mais força no processo eleitoral. E eu não vou dar números, mas cassações na década de 80 e 90, se comparadas aos anos 2000 e 2020, doutor, o número é milhares e milhares de vezes maior, sem exagero. Então, eu digo isso para chegar que nós chegamos no presente. Agora eu quero me ater a duas questões. Estou mais ou menos considerando que eu estou no tempo no meio da minha palestra. Há duas questões essenciais que são frutos desse novo papel da Justiça Eleitoral, e não só da Justiça Eleitoral. Esse novo papel que a sociedade e que as instituições percebem na eleição. A eleição não é mais vista. Ela já não era aquela eleição oitocentista, ela já não era a República Velha, já tínhamos avançado a nova República, já tínhamos superado a ditadura militar, mas ela não era mais as eleições dos anos 90. A eleição dos anos 2000 é uma eleição que precisou ser mais controlada. E aí são dois pontos que eu quero tratar. O controle na propaganda e na legitimidade. E eu vou concluir rapidamente na legitimidade, porque eu sei que o doutor Zílio aí tem muito mais capacidade do que eu, até porque a minha maior referência hoje em legitimidade é a última obra do doutor Zílio. Eu acho que é uma das obras que realmente tem feito pensar bastante. Primeiro, com relação à questão da propaganda. A propaganda eleitoral, ela não muda ao debate clássico que nós temos de liberdade e igualdade. Até onde eu deixo fazer, até onde eu controlo. Então, se formos pensar nas eleições em 2004, que foi talvez a última, foi uma das eleições mais... Fora isso, havia uma proibição. Ou seja, a propaganda na internet era zero. A propaganda de rua, por sua vez, tomava todos os espaços privados e públicos, quase sem limitações. De outdoor, de poluição visual, cavaletes, bonecos, placas. Bom, nós saímos, então, de uma propaganda total das showmícios populares de 300 mil pessoas. Nós saímos dessa propaganda de rua total para uma propaganda mínima de internet. E acho que aqui também é o direito eleitoral ele se adapta à vida, né?
não é um fenômeno do direito eleitoral, é um fenômeno da vida. A gente vai jantar menos fora, jantar mais em casa. Os filhos jogam menos futebol na rua, jogam mais futebol no videogame. É um problema na vida. Nós vamos fazer palestras nos locos com menos frequência e agora, especialmente, com mais frequência de casa ou do escritório onde eu estou. E isso veio para o direito eleitoral com muita força, muito antes da pandemia, né? Estou falando de 2006. Aí, em 2006, eu começo a ter restrições, por causa do caráter ambiental, por causa do caráter evidentemente pelo interesse do status quo, embora não seja um interesse aparente ou interesse real. E nós chegamos hoje com mais um indicador, também a propaganda de rua, que é a pandemia. E dito isso, eu quero dizer o seguinte, qual é o desafio hoje em termos de propaganda? Gente, rádio e TV são as regras de sempre, regras mínimas, estão lá as propagandas bem limitadas. Mas internet e rua, nós estamos vivendo um drama. Porque a internet, nós temos a regra de interferência mínima, que só essa interferência mínima do judiciário, o judiciário só atua. Eu vou dizer que, basicamente, os casos que eu percebo, eventualmente, a violação de regras é no fato inverídico, que nós chamamos no direito eleitoral como sabidamente inverídico, a caracterização eleitoral, e aqui entramos no universo das fake news, mas fake news e o fato sabidamente inverídico é um dos desafios do momento do direito eleitoral, porque também não podem limitar a liberdade de expressão e opinião das pessoas, por mais que às vezes pareçam ser absurdas. A ofensa à honra tem a sua limitação na internet, como na vida digital, e a internet busca gratuidade, salvo impulsionamento. Mas há um espaço grande da internet, enquanto na rua a propaganda já estava cada vez mais limitada, e com a pandemia a limitação se tornou ainda maior. Acho que foi feliz o Constituinte a não dar aos municípios o poder de limitar o Constituinte derivado, a fazer a última emenda constitucional, já pensando na pandemia, a não dar ao legislador local, municipal, esses poderes de dispor sobre as regras de pandemia, mas deu ao legislador estadual. O Ministério Público tem atuado bastante, muitas vezes tentando controlar, muitas vezes com uma crítica forte de candidatos e da parcela de eleitoralistas que já vê na propaganda de rua muitas limitações e as limitações sanitárias. E é claro, e aqui eu não quero dar razão e nem tirar razão. É um daqueles casos em que cada um percebe a realidade de um ponto. E os candidatos querem mostrar, porque sem mostrar a sua cara e a sua opinião não há debate. Por outro lado, o Ministério Público, especialmente, doutor Zilli, tem visto e o poder público que faz as regras sanitárias e o poder executivo que faz as regras sanitárias está com perigo, está com medo da pandemia, evidentemente, não é? Então, aqui há um conflito moderno. E isso nós temos que encarar. As regras vigentes são essas. Vamos atuar isso, o Poder Judiciário, aqui nós entregamos as regras, o controle do pleito, vai solucionar. Este diálogo, liberdade, igualdade com as respostas que já estão fazendo essa intermediação entre os níveis de igualdade e liberdade, vão acabar equacionando a eleição. As regras são essas. E os desafios do momento são esses. As pessoas vão para a rua, elas vão para a rua pedir voto. Onde o Estado não tiver, onde a Justiça Eleitoral não conseguir chegar, por mais ágil que seja, essas pessoas vão com menos cuidados. Nos centros, provavelmente, vão ter mais cuidados. Então, aqui nós temos um desafio grande e que é diferente nos diferentes locais do país também. Isso é uma coisa muito importante de ser considerado. Eu acho que esse é um dos desafios do momento que nos faz pensar também no nosso próprio pacto federativo, né? O processo eleitoral é um dos momentos que acho que a gente pode sempre pensar no pacto federativo. Com relação à legitimidade, eu quero só me permitir dizer o seguinte, que a partir do ano 2000,
nós fomos agregando ao sistema regras que pretendem dar que pretendem equacionar a vontade do eleitor ao resultado das urnas, por mais que aí eu me lembrei do livro do Dr. Zilli, essa equação, por mais complexa que seja, ela é uma fórmula daquelas matemáticas que teria milhares e milhares de variáveis, né, que seria insolúvel, a vontade popular e o resultado das urnas, mas nessa busca foram nascendo certos artigos que caçam mandatos, que caçam registros. 30A por gasto irregular, 73 por conduta vedada, 41A pegando a Lei 9.504 por para não dizer os casos as previsões antigas que nós tínhamos de abusos, que eram termos absolutamente, conceitos jurídicos extremamente abertos, não é? Mas estão lá os abusos dos meios de comunicação, do poder econômico, do poder político, a fraude, a corrupção eleitoral, como possibilidades de tirar do pleito quem vedar com determinadas regras de hermenêutica jurídica para chegar a essa conclusão. E, junto a isso, a atuação do Poder Judiciário, que também aí eu vou trazer um caso específico que é relevante e que aí anda que nos faz, eu acho que agora, repensar, doutor Rogério, não só a atuação do Poder Judiciário, mas repensar em como a gente tem que atuar perante o legislador também, porque o Poder Judiciário atua com as normas que recebe. E se recebe um conceito jurídico aberto, tem que fazer um trabalho de hermenêutica muito mais complexo para fundamentar uma decisão, especialmente uma decisão que traga uma cassação de um registro de um candidato que foi votado pela maioria, não é? E o Poder Judiciário sentiu várias vezes a necessidade de fazer isso, nos casos mais marcantes, que parece o Supremo Tribunal Federal proibindo a regra clássica do financiamento de campanhas com recursos de empresas jurídicas, né, de pessoas jurídicas. E isso nos trouxe um outro desafio, que é trabalhar com o fundo eleitoral no momento. Nós tivemos o fundo eleitoral 18 com 27 eleições estaduais e uma nacional. Hoje nós temos o fundo eleitoral tendo que ser trabalhado em mais de 5 mil municípios. É um dinheiro público num valor altamente considerável, e eu não quero discutir a justiça desse valor, porque o direito eleitoral, a eleição... Eu estou calculando aqui uns 3, 4 minutos para concluir, professor. O direito eleitoral, ele pede controle, mas ele pede também possibilidades de debate, e não há debate sem propaganda. Se o eleitor não souber que eu sou candidato, se eu não puder levar minha proposta, aí também perde o sentido. Então, o dinheiro é necessário, não vou entrar no montante, se é de mais ou de menos, mas esse FEFEC, ele veio para os partidos nacionais. As regras de distribuição também não são claras. Aqui nós tivemos mais uma atuação recente do Poder Judiciário, tentando minimizar uma injustiça histórica, talvez por falha do parlamento, também não quero entrar nesse problema, mas agora com as cotas raciais mas os partidos a nível nacional começaram a criar suas regras. Gente, senhores, com a devida vênia, isso é um problema muito sério, volto a dizer, da federação. Porque o Partido Nacional privilegia estados, privilegia pleitos, e esse interesse é meramente do ente nacional, que está muito longe da realidade local. Então, esse me parece que é outro desafio, tá? Como combater isso? Bom, se pode falar tanto desses problemas de legitimidade, né? Eu vou concluindo, lembrando, assim, citando os novos desafios do processo eleitoral, que me parece que não são do Poder Judiciário. Uma grande conclusão, ou pelo menos que eu programei com conclusão. Aí nós temos as novas formas de abuso. Internet, abuso miliciano, as nossas máfias modernas, que a gente chama de milícias,
que controlam pleitos e elegem candidatos, como faziam aqueles mafiosos na década de 70 na Itália, sem que ninguém saiba, sem... Na Itália, eles tinham a tradição do bilhetinho, né? Eles davam um bilhetinho, aquele bilhetinho rodava e era a ordem do carro. De certa forma, existe hoje o recado do chefe da milícia. Nós temos a questão do abuso do poder religioso, que entra num conflito com a liberdade religiosa grande. Tem decisão recente do TSE, sendo que não é um caso, mas assim, ó, são problemas modernos de hoje. E eu digo tudo isso para concluir da seguinte forma, doutor Rogério, doutor Zílio. Infelizmente, nós debatemos isso com muita força, e aqui fica uma sugestão para o Centro de Estudos também, quando esse tema vai para a imprensa, quando esse tema ganha a nossa vida, que é o momento da eleição. E no momento da eleição, o mais neutro de nós, ele está ocupado também pelo conscientemente, por algum interesse, por mais subconsciente que seja. Existem os mais treinados em se afastar, os mais técnicos, que são normalmente as pessoas que estão nos órgãos públicos, instituídos de funções. Existem os advogados que procuram ser técnicos, mas o debate, e mesmo assim, defendem clientes e por isso são parciais. Mas o debate social em geral, de 18 sobre a lei da ficha limpa, foi permeado sobre um caso concreto. E passou aquele caso concreto da candidatura do presidente Lula, parece que a ficha limpa, a lei 6490 com as alterações da 135, perdeu o interesse. Deixou-se de se discutir a convencionalidade, ou as eventuais inconstitucionalidades da norma, ou mesmo a sua legitimidade democrática de fazer tantas restrições, mas lá se discutiu, e aí se parou de discutir. E agora a gente está discutindo outros temas interessantes, o showmício de Caetano Veloso, para pegar um caso concreto, até a título, né? Nem devia ter citado, né? Mas assim, ó, começam a aparecer, mas a gente discute em caso concreto o que avança ou o que não avança a norma. Então, me parece que o desafio e o TSE, que tem um poder administrador, assim como o TRS, então um poder judiciário especial nesse sentido, não se furta esse debate, ele leva ao Congresso. O Congresso, sim, é um foco onde o debate não se movimenta muito, mas também temos trabalhos de academia, de institutos, de pensar o direito eleitoral, que nos propomos a isso, e forçar esse debate da legitimidade democrática da equação resultado-pleito e da liberdade e igualdade no momento de discutir propaganda eleitoral. A gente tem que fazer isso no ano não eleitoral, o mais longe possível da eleição. Professor, senhores, espero não ter abusado do tempo, são minhas considerações, estou totalmente à disposição para qualquer assunto. Ótimo, obrigado, Caetano, muito didático. Já anotei algumas coisas aqui para a gente fazer uma interlocução depois. A logística está me solicitando, a despeito de que, contra a minha vontade, eu tenho que pedir a vocês, aqueles que não estiverem apresentando, que agora o Rodrigo vai fazer a apresentação da sua exposição, que nós possamos desligar tanto o microfone como o vídeo pela seguinte razão: o sistema do Tribunal de Justiça hoje à tarde está sobrecarregado porque existem várias sessões virtuais, remotas, acontecendo ao mesmo tempo. Então, por conta disso, está dando uma travadinha no nosso vídeo muito pequena. Então, agora, não gosto disso, volto a dizer, mas nós vamos desligar, eu e Caetano vamos desligar o som e o vídeo, e fica aí o Rodrigo para a sua exposição. Estimado Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite e está com a palavra.
Bom, boa tarde a todos. Então, cumprimentando o desembargador Rogério Gesta Leal, agradecer muito ao meu professor e do desembargador o convite. Muito honrado de participar desse evento do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça. Cumprimentar também o doutor Caetano Cuervo Pumo, querido amigo, um dos mais destacados advogados de direito eleitoral que conheço aqui do Rio Grande do Sul e também do país, tem tido uma atividade bastante combativa, né? E é presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que faz um papel absolutamente indispensável, né? Para que a gente possa pensar o direito eleitoral. Bom, eu, após esses breves cumprimentos e agradecendo mais uma vez a gentileza do convite, tendo em vista que o tema proposto é falar sobre desafios contemporâneos do direito eleitoral. Eu acredito que com uns 20 minutos aqui, seguindo a linha do Dr. Caetano, é possível trazer algumas reflexões. E queria dizer, aproveitando a dica que o Dr. Caetano fala do livro de decisão de cassação de mandato, né, para aproveitar para, não sei se o doutor, o desembargador Rogério percebeu o link que dá para fazer dessa situação, que esse livro, na verdade, que o Dr. Caetano honradamente elogia, né, ele é fruto do mestrado na FMP, né, então ele acabou sendo o objeto do meu enfrentamento no mestrado, né, da minha dissertação, e acabou recebendo essa roupagem para debater decisão de cassação de mandato. Então, para aproveitar para, mais uma vez aqui, fazer esse link. E quando a gente vai falar, então, de desafios contemporâneos da justiça eleitoral, o doutor Caetano já fez várias observações absolutamente pertinentes e eu parto de algumas premissas fixadas por ele, ou seja, tendo por inequívoco que há uma relação entre regime democrático e direito eleitoral, eu acho que o nosso foco aqui é tentar trabalhar com o arranjo normativo ou com o modelo que nós temos no Brasil, né? Quer dizer, afinal de contas, qual foi o arranjo normativo brasileiro quando se debate a questão de controle das eleições, né? E então, eu acho que essa premissa ela é importante, pelo menos nos primeiros 2 minutos, para dizer que no Brasil nós temos um modelo de governança eleitoral absolutamente atípico, né? Porque a nossa justiça eleitoral, que surge lá em 1932, ela acumula uma série de funções ou atribuições que vão muito além da mera prestação de jurisdição. Se nós formos comparar, por exemplo, com o México, ele tem no México um tribunal administrativo eleitoral para cuidar das questões, então, relativas à administração da eleição, e tem um tribunal jurisdicional eleitoral. No Brasil, não. No Brasil, a justiça eleitoral acumula a função jurisdicional, a função administrativa, a função consultiva, né, que é uma característica bastante peculiar, e também a função administrativa, consultiva, jurisdicional e normativa, né, ou regulamentar. A partir desses pressupostos, que nós temos um modelo absolutamente diferenciado, né, é importante também estabelecer como premissa que, quando Getúlio Vargas designa aquela comissão de notáveis para trabalhar o nosso modelo de justiça eleitoral atual, se adota, então, um controle jurisdicional das eleições, ou seja, se abandona o antigo modelo que era da verificação dos poderes, era um modelo onde a própria classe política fazia um juízo de legalidade dos seus representantes políticos, né? Então passa a não haver mais esse autocontrole, né, político sobre a qualidade dos mandatos e se aposta a tutela da regularidade da representação política a um terceiro imparcial, né, um poder judiciário, criando especificamente a nossa justiça eleitoral. E o doutor Caetano foi muito feliz em trazer aqui para o centro do debate uma das discussões contemporâneas que é exatamente o limite, né, da justiça eleitoral ao exercer esse controle de legitimidade, fundamentalmente quando ele profere decisões que reconhece algum ilícito eleitoral grave, por exemplo, abuso de poder econômico, e vai cassar mandatos políticos, ou seja, vai atuar de forma contramajoritária, para fazer aqui analogia até com a Judicial Review.
Então, esse é um debate extremamente relevante e que, acredito, mereça até uma pauta própria, porque, tendo um tempo apropriado, acho que dá para a gente problematizar um pouco isso, porque existe uma discussão, desembargador Rogério, Caetano e doutor Caetano, sobre se a justiça eleitoral não é excessivamente tuteladora do eleitor e se ela não exagera nessa atividade de controle das eleições, se ela não é muito interventiva, né? Se ela não exagera e age em desserviço da democracia, né? De fato, se nós formos pegar números quantitativos, há um crescimento da judicialização a partir da década dos anos 2000 para cá, né? E há, de fato, uma judicialização maior com uma consequente maior número de cassações, né? De diplomas, enfim. Mas um ponto, né? E aqui eu lembro sempre do discurso do nosso amigo que debate também direito eleitoral, o professor Luiz Fernando Pereira, no sentido de, afinal de contas, o que é uma cassação de mandato? É uma sanção ou não é uma sanção e sim uma anulação de eleição? É um debate importante que dá para fazer em paralelo, mas um ponto que eu trago à reflexão é que o número quantitativo de mandatos cassados, e aqui não é nenhuma defesa e nem um ataque, é um fato, o número de diplomas ou registros cassados, de fato, aumenta, mas vamos parar para pensar também no número de registros que são postulados à Justiça Eleitoral. Trazendo em miúdos, nós temos nas eleições de 2020 mais de 530 mil candidatos registrados, nos mais de 5.500 municípios. Eu falei 530 mil, 500.000 de candidatos. E aí, quantos a Justiça Eleitoral caça e qual é a proporcionalidade dessas cassações nesse universo de quase 500.000 de candidatos? Eu acho que essa talvez seja uma premissa, né? Quando se fala em milhares de cassações, né? Milhares em décadas, né? Acho que nós teríamos que pegar eleições específicas, legislaturas específicas e trabalhar com números concretos para verificar se de fato há aqui uma disfuncionalidade ou não da Justiça Eleitoral no exercício dessa atividade de controle da legitimidade das eleições, que é uma característica conceitual embrionária do próprio conceito da Justiça Eleitoral, que tem características absolutamente próprias, né? Ou seja, é uma justiça eleitoral com os tribunais compostos de forma heterogênea, tem classe de juristas, vem ministros de tribunais superiores para participar do TSE, não há um corpo próprio de magistrados nos tribunais eleitorais, então nós temos uma série de questões estruturais para debater, porque não sendo o direito eleitoral objeto sequer de disciplina nas graduações, né, e ele sendo um elemento central de controle do regime democrático representativo, observem que as pessoas que assumem os papéis de ministros ou de membros de tribunais regionais eleitorais, eles não são parte de um corpo próprio de magistrados, né, e exercem atividades que não estão enraizadas nas graduações por biênios. Então, quando a pessoa vem para o mundo eleitoral, que é um mundo bastante diferente, com premissas estruturais diferentes do processo civil, por exemplo, e ele começa a se apropriar de conceitos próprios dessa ciência, o biênio acaba, ele tem que ser substituído. Então, nós temos várias situações que talvez seja necessário debatermos para ver se, de fato, esse modelo de justiça eleitoral é suficiente, né, para essa tarefa hercúlea que é destinada à justiça eleitoral. E nós temos outros. Por exemplo, não há um direito processual eleitoral autônomo, quer dizer, nós não temos um regramento próprio conceituando um processo civil eleitoral, e dada essa anomia, nós temos que nos valer subsidiariamente do Código de Processo Civil e trabalhar com a questão da compatibilização, quer dizer, aplicação subsidiária desde que compatíveis aos princípios eleitorais. Então, toda essa situação, de fato, ela acarreta consequências bastante sérias na própria qualidade da prestação jurisdicional. E tudo isso é agravado por quê? Porque o doutor Caetano falou de modo muito feliz, né? Não se debate a miúde as questões estruturais da legislação eleitoral. O legislador nunca trabalhou com o direito eleitoral com um foco exclusivamente nas reformas estruturais desse sistema político eleitoral. Quero dizer o que com isso?
que a questão relativa às regras do jogo eleitoral sempre estiveram na periferia do debate do Congresso Nacional. A pauta é sempre questão previdenciária, tributária, enfim, que são temas absolutamente relevantes, mas o direito eleitoral nunca entra na pauta e no centro do debate, e quando entra, entra por circunstâncias absolutamente atípicas ou casuísticas, né? Um exemplo muito claro é, por exemplo, em 2005, quando eclode o mensalão, se faz uma reforma eleitoral para colocar mais uma ação cassatória, que é a representação do artigo 30A. Mas nunca se para, e essa é uma crítica que eu acho que é válida, né, para tentar, afinal de contas, trabalhar o sistema harmonicamente. Observem que nós temos a Constituição Federal como pedra base, mas nós temos uma lei complementar de 1990, um Código Eleitoral de 1965, uma lei de partidos políticos de 1995 e uma lei das eleições de 1997. E todo ano ímpar, mais colchas de retalho agregam a esse verdadeiro Frankenstein legislativo. E é muito difícil para o operador do direito, tendo essas premissas, que os tribunais são compostos por pessoas que não têm a cultura própria do direito eleitoral e que têm trabalhos por biênios, é difícil conferir às decisões do TSE a necessária coerência e integridade que o próprio Código de Processo Civil exige hoje. Então, feitas essas premissas, eu queria aqui fazer algumas provocações de caráter bem objetivo sobre o que preocupa hoje o Rodrigo Zílio, né, que exerce a coordenação dos promotores no Rio Grande do Sul, que está ali trabalhando junto à Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral em Brasília e gosta do direito eleitoral, vive o direito eleitoral já desde 1996, né, como servidor, depois como promotor. Eu trago aqui a colocação para meditarmos, né, algumas situações que fazem esse processo eleitoral de 2020 um processo eleitoral absolutamente atípico, né, e são consequências da pandemia e da Covid, né, e trago aqui também a minha preocupação, que era a minha maior preocupação em fevereiro de 2020, quando não se imaginava a Covid. Em fevereiro de 2020, a minha maior preocupação se chamava PJE, Processo Judicial Eletrônico, né? E como seria, afinal de contas, o processo judicial eletrônico em 5.500 municípios do país, alimentando ao mesmo tempo nessa fase que nós estamos agora, tempestuosa dos registros de candidatura. Bom, o que era a minha preocupação central em fevereiro, evidentemente, foi atropelada pela pandemia, e eu queria aqui colocar, para nós meditarmos e fazermos algumas reflexões sobre algumas consequências que a pandemia traz, já que o tema aqui seriam os desafios contemporâneos, né, da justiça eleitoral ou do direito eleitoral. E eu estou aqui fazendo contemporâneo mesmo, é o que eu me preocupo hoje, assim, ainda, quando demandado pelos colegas, enfim, juízes e até advogados, quem eu tenho sempre o prazer de trocar ideias. A pandemia da Covid, né, ela traz consequências para o ambiente eleitoral, evidentemente, porque o eleitoral está no contexto do mundo, né, não poderia estar infenso a esse tipo de consequência de três naturezas, né? Eu poderia dizer que a pandemia traz consequências na visão administrativa das eleições, na própria legitimidade do processo eleitoral e nas questões jurídicas. Eu vou tentar basicamente fazer alguns filtros e colocar alguns pontos para que nós possamos aqui imaginar alguns desafios que nós estamos vivenciando hoje. Quando a gente trata da pandemia da Covid e nas questões da administração das eleições, é evidenciado, né, que o TSE teve que fazer uma verdadeira ginástica para se readequar em relação à preparação do processo eleitoral. Então, o TSE cria um gabinete de crise, cria um plano de contingencionamento sanitário, né? O presidente e o ministro Barroso faz reuniões com epidemiologistas, sanitaristas, e um dos pontos que me traz uma grande preocupação é, sendo o processo eleitoral uma consulta popular, né, eleições livres, justas e frequentes, é assegurar que haja o respeito às normas sanitárias no sentido de assegurar aos eleitores e aos mesários que possam, no dia 15 de novembro, e com absoluta tranquilidade, exercer
o seu direito de voto. Ou seja, uma das minhas preocupações é quanto ao número suficiente de mesários no dia da eleição, fundamentalmente porque nós vivemos nesse processo de desinformação, um processo de desinformação qualificado pelo mau uso da internet, e eu temo que essas ondas e bolhas digitais, com notícias inverídicas sobre questões sanitárias, possa, de alguma forma, afetar o comparecimento dos mesários no número adequado. Ainda que eu reconheça, né, que o tribunal reduziu o número de sessões e até mesmo o número de pessoas que possam fazer frente às mesas receptoras. Então, a primeira preocupação é assegurar que no dia do pleito nós tenhamos a possibilidade efetiva, com presença de mesários e eleitores, que a vontade da população seja pelo menos ouvida, né, no sentido de possibilitar o voto. E quando eu falo de número de mesários, uma das preocupações em relação à legitimidade dos representantes políticos é evitar que a abstenção, né, dos eleitores, que tem se mantido na casa dos 2 dígitos, se nós formos buscar 2016, primeiro turno, e 2018, ficou cerca de 20%, arredondando um pouco para mais, um pouco para menos, que esse número de 20% de abstenção não recrudesça excessivamente em 2020, não só pelo desencanto da política ou pela métrica que se vende equivocadamente, que toda a política é ruim, né? Mas também por causa de questões sanitárias ou do medo do eleitor de comparecer por algum problema de saúde que lá o tenha. E aí o TSE também faz sua parte. Estende horário de votação, estabelece horários prioritários conforme os grupos de risco, né? Mas essa é uma outra questão, mesários e comparecimento de eleitores, que me traz bastante preocupação ainda, porque não adianta nós termos todo um regime de democracia representativa e participativa formado se as pessoas não comparecem para realizar o seu voto e se os representantes políticos acabam sendo escolhidos com baixa densidade de comparecimento. E no aspecto jurídico, a pandemia, né, justamente por mexer com a sensível questão da saúde das pessoas, ela traz à tona, né, ou ela, pelo menos ela acaba alimentando, ainda que implicitamente, alguns vícios de práticas políticas nefastas ou nada republicanas. Eu me refiro aqui ao assistencialismo eleitoral. Então, um ponto que há uma preocupação, um radar do Ministério Público é, valendo a regra da reeleição sem desincompatibilização, que já é um exemplo candente de quebra de isonomia, mas cuja constitucionalidade foi assegurada pelo Supremo. Valendo a regra da reeleição, a pessoa que tem a máquina pública e aposta nessa recondução com essa máquina pública, não se valer de mecanismos assistencialistas a pretexto de combater pandemia para quebrar ainda mais a gangorra de desigualdade no processo eleitoral. Então, há uma preocupação com questão em relação à distribuição de bens, assistencialismo eleitoral, um excesso ou uma disfuncionalidade nessa atividade da administração, e aquilo que também já foi colocado pelo doutor Caetano, a questão da compatibilidade dos atos de propaganda eleitoral com as regras sanitárias. Para mim, é uma das questões jurídicas mais controvertidas dessa eleição, o que pode ou o que não pode na propaganda, né? Porque nós temos uma aparente antinomia entre regras eleitorais, por exemplo, um comício, que é um ato de aglomeração, e regras de distanciamento social. Eu tenho conversado com os colegas que coordenam o Ministério Público de outros estados, conversado lá na PGE em Brasília, né, e com os colegas promotores aqui, e a ideia repassada é que os atos de propaganda eleitoral só podem ser regulamentados por leis de caráter federal, né, e pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral de forma secundária. Vale dizer, para restringir atos de propaganda a pretexto de combater ou evitar atos que possam importar em ofensa a distanciamento social, só se esse ato de propaganda for restrito nos termos da emenda constitucional número 107.
que diz, quando altera o calendário eleitoral, que atos de propaganda, para serem restringidos, têm que se amparar numa decisão de um parecer técnico, né, de uma autoridade sanitária estadual ou federal. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde fez, na semana retrasada, uma orientação normativa, e na última terça-feira, anteontem, né, o Tribunal Regional Eleitoral, então, acolheu essa orientação na resolução número 349 de 2020, onde, então, nós temos alguns limites aí na propaganda eleitoral para tentar compatibilizar justamente questões sanitárias com a liberdade de propaganda, e essa é a nossa métrica hoje, né? Nós temos, então, regulando propaganda, as regras do Congresso Nacional, que sempre valeram, resolução do TSE, e na pandemia, especificamente, essa resolução 349 do TRE, que acolhe o parecer sanitário estadual. Mas, na prática, confesso aos senhores aqui, sempre vai haver espaço para discussão jurídica sobre o que é lícito ou não e quais as consequências desse descumprimento dessa normativa. Para encerrar aqui, eu devo ter mais uns 5 ou 10 minutos, eu só queria colocar, até por uma justiça com o meu próprio raciocínio, né, que eu tinha uma outra preocupação antes da pandemia, e a pandemia vira tudo de cabeça para baixo, né? Fundamentalmente, parece simples. Mas só mudou o calendário eleitoral. A eleição era 1º domingo de outubro e agora mudou, 42 dias depois, 15 de novembro. Pois saibam, né, que essa alteração de calendário eleitoral, ela muda cerca de 300 eventos, para ser mais preciso, 297 eventos do calendário eleitoral têm que ser readequados por causa da pandemia. Porque não é só a data da propaganda, do registro, da convenção, da prestação de contas. São 297 atos, globalmente falando, que vão desde prazos de inseminação de urnas, editais de fiscalização, enfim, convocação de mesários. São 297 ao todo que o TSE teve que readequar no seu calendário só por causa da emenda 107. Então, observem a complexidade que é fazer uma eleição num país continental como o Brasil. E para ser sincero com o meu raciocínio, já fechando, então, a minha preocupação maior em fevereiro, mas que agora voltou com o registro, né, é exatamente a implementação do processo judicial eletrônico, que é um avanço, evidentemente, né? Nós temos sempre que olhar para frente e, tanto quanto possível, informatizar tudo, né? Mas a opção pelo PJE causou uma discussão tremenda na Justiça Eleitoral. É um sistema diferente do EPROC, né, que se tem agora no próprio Tribunal de Justiça, e o ponto é que há um gargalo do PJE no sentido da velocidade que ele recebe os documentos, que pode atrasar o julgamento dos registros das candidaturas. Rapidamente, no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 33 mil candidatos concorrendo, entre prefeito, vice-prefeito e vereador. A regra da lei diz que até o dia 26 de outubro, que seria 20 dias antes da eleição, esses registros têm que ser julgados pelo juiz e pelo tribunal, no caso de recurso. Então, observe que nós temos uma regra dizendo que todo juiz tem que julgar os registros, esses 33 mil, e quando houver recurso, até o dia 26 de outubro, hoje nós estamos no dia 15, daqui a 11 dias, portanto, o TRE teria que julgá-los todos, isso é uma regra do artigo 16 da Lei das Eleições, mas nós até domingo, senhoras e senhores, nós tínhamos 2.000 registros julgados em primeiro grau. Não falo nem de impugnação, eu falo que no primeiro grau, até domingo, se julgou 2.000 de 33 mil registros, quando a lei diz que esses 33 mil, ou menos, né, enfim, quando houver recurso, teriam que ser julgados não só pelo juiz, mas pelo TRE. Então, a questão de instrumentalização do PJE num processo eleitoral cujo calendário é muito curto. Hoje nós temos um calendário muito curto de 45 dias e eu sou um crítico da redução do calendário.
ainda mais quando nós não temos o pré-registro, né, pode levar a uma situação absolutamente indesejável, qual seja, candidatos que cheguem na eleição com, no máximo, o juiz eleitoral analisando a viabilidade ou não do registro. Isso dá uma insegurança jurídica, porque o eleitor pode votar em alguém que só passou por um crivo judicial, do juiz de piso, do juiz eleitoral, né? Não houve revisão de matéria fática pelo tribunal respectivo e o voto do eleitor pode ser um voto inválido, fundamentalmente naqueles casos em que, posteriormente, o tribunal venha a eventualmente reverter e indeferir registro. Um registro indeferido é um voto nulo. Então, observem que eu tenho essa preocupação bem premente para mim, tá? Porque me parece que um dos elementos mais valiosos para a formação da rigidez do processo eleitoral é que o eleitor vá no dia 15 de novembro, que é o nosso caso esse ano, votar sabendo da condição jurídica do voto daquele candidato que ele vai sufragar. E isso me parece que há um sério risco esse ano, fundamentalmente quando o prazo das desistências e das substituições, né, também se encerra daqui a 11 dias, dia 26 de outubro. Então, isso tudo, né, essa desconexão entre o tempo do processo e o tempo do voto, pode levar, talvez, o tribunal a criar uma jurisprudência de crise, né, na questão das inelegibilidades. É uma questão que muito me preocupa, né, e que espero só vivenciemos nessa eleição agora, mas observem isso que eu quero acentuar. Não tem nada a ver com pandemia de Covid, tem a ver com PJE, encurtamento do calendário eleitoral e talvez uma falta de previsibilidade, né, do tempo do processo em relação ao calendário eleitoral. Basicamente, seriam essas as observações de início, né? Teria outras situações para agregar, por exemplo, a questões das cotas, para discutir se a decisão do ministro Lewandowski, ainda que seja absolutamente válida no aspecto do mérito, né, se ela é adequada pelo momento em que proferida, porque observem que ele determina, né, que há uma necessidade de reserva por força de, não só de gênero, como diz a lei, mas também de raça, mas isso é feito após o início das convenções, então, de certo modo, me parece que não foi tempestiva essa decisão, porque iniciadas as convenções, nós já temos um processo eleitoral em curso, e não me parece adequado que vá se mudar regras depois disso. E nós temos, por fim, só para concluir com o que o doutor Caetano falou, um encontro, né? O TSE tem um encontro o ano que vem, para ser mais preciso, e essa é uma preocupação que eu tenho também, para dizer para nós todos aqui, eu sou um curioso em relação a isso, qual é a métrica de combate eficaz às irregularidades que ocorrem no ambiente da internet. Ano que vem, possivelmente vão ser julgadas as ações que envolvem a chapa presidencial, né? São 6 ações que lá tramitam, e o TSE tem que responder. Acho que não vai responder o ano que vem, vai responder até antes, numa eleição de um município qualquer, o que é, afinal, a figura do abuso de poder digital. Isso está caindo de maduro, né, no sentido de que, embora não seja previsto de modo expresso em lei, quando uma desinformação é disseminada num ambiente virtual, que é difuso, é patrocinada com recursos financeiros, e tem vínculos com próprios gabinetes políticos, né? Esse é uma desinformação que é qualificada com abuso de poder político e econômico, e eu acho que nós temos sim um encontro para dizer se a figura do abuso de poder digital existe, né? E se ela existe, em qual densidade, e se ela existe, se ela é possível de justificar uma cassação. Aliás, é um objeto de um estudo que eu estou fazendo agora junto com um colega dileto, Frederico Franco Alvim, que a gente pretende escrever sobre isso. Basicamente, seriam essas as considerações iniciais, desembargador Rogério, meu amigo doutor Caetano. Eu acho que fiquei mais ou menos no tempo, fiquei cuidando aqui o relógio, né? Mas também não quero monopolizar aqui e ser muito
repetitivo, né? Eu acho que as provocações foram colocadas aqui e fico à disposição para eventuais questionamentos, agradecendo mais uma vez de coração a honra por participar desse evento. Excelente, excelente, de igual sorte a participação do estimado amigo Rodrigo, agradeço a ele as suas considerações. E nós vamos, eu gostaria agora de fazer uma provocação a ambos os nossos convidados, a começar pelo Caetano, tocando em algumas questões que, de alguma maneira, os convidados enfrentaram, é óbvio que no tempo reduzido assim a passando, né? Mas que, inclusive como eleitor, me chamam a atenção. Eu acho que é bom esse destaque da condição de eleitor, né? Como é que eu, enquanto eleitor, cidadão brasileiro, e com alguma formação jurídica, enfim, me percebo algumas questões que estão aí, não é, no âmbito eleitoral nesse período, né? Uma delas, eu queria perceber a opinião do Dr. Caetano, é a seguinte: nós temos vários crimes eleitorais em espécie muito bem demarcados pela legislação que, como referiu tanto o Caetano quanto o Rodrigo, é uma concha de retalhos que vem se acumulando ao longo da história brasileira, não é? Eu também compartilho da percepção de que, infelizmente, o direito eleitoral, não só no Brasil, mas no Brasil, nomeadamente, ele poderia ter recebido um tratamento mais sistêmico sob o ponto de vista de coerencialidade e completude da complexidade que ele enfrenta. E isso não tem ocorrido. Basta ver as atrapalhações de legislações que se sobrepõem umas às outras, muitas vezes até incoerentes, que nos levam a armadilhas perigosas, inclusive no campo jurisdicional. Mas, sem sombra de dúvida, existe, e é este o ponto que eu queria ver a percepção do Caetano, existe hoje uma experiência que se agudizou, que se tonificou, que se acelerou, que é a experiência da realidade virtual eleitoral, ou da irrealidade virtual eleitoral, se nós trabalharmos sob a perspectiva das fake news. Esta é uma situação mundial, não é? que está lá na eleição norte-americana, que está aqui na eleição do Brasil, em toda a parte do mundo. Não é? E já está na agenda de debate do direito eleitoral há algum tempo, mas de forma muito precária tem se pensado sobre os aspectos de legislação preventiva dessas situações envolvendo a experiência da virtual e as experiências virtuais no âmbito eleitoral. Não é? Por exemplo, nós podemos fazer referência a questões relacionadas à coação ou ameaça virtual, fraude, divulgação de fatos inverídicos como tipos, né, penais, divulgação de fatos inverídicos virtual, calúnia, difamação, injúria virtual, estão lá nos 323 seguintes da legislação. Inutilizar ou impedir propaganda eleitoral pela via virtual. Não é? Então, ou seja, nós temos várias questões aqui que, mesmo tomando como referência tipos penais tradicionais dos crimes eleitorais, já tem sobre si efeitos, declinações e impactos no âmbito virtual. Como é que, no caso Caetano, em seguida faço uma pergunta ao doutor Zílio, como é que o Caetano avalia essas questões que acabo de referir? Prezado professor Rogério, me parece que no eleitoral
não muda muito do direito em geral. Entretanto, o direito eleitoral tem sim suas peculiaridades, tá? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pequena abordagem no seguinte sentido. A legislação penal eleitoral tem, sem dúvida nenhuma, uma relevância muito grande no ponto de vista de ser uma legislação da filosofia do direito penal. Mas essa situação mencionada dos crimes digitais e dos ilícitos digitais, no meu ponto de vista, ele ganha muito mais pertinência no seu impacto no pleito, nas normas que podem impedir que os abusos dos meios de comunicação digital atinjam o resultado da eleição, a vontade do eleitor, a igualdade do processo. No direito penal, nós temos os tempos do direito penal. Os tempos do direito penal, mesmo eleitoral, eles são mais rápidos que o direito penal em geral, mas eles não têm a agilidade do tempo que a gente tem para o processo civil eleitoral. Então, eu faço só essa observação de início para falar da dificuldade que a gente tem em controlar isso durante o processo eleitoral. Ao longo do inquérito criminal, eu tenho os instrumentos oferecidos pelas perícias da Polícia Federal e que tem no processo eleitoral as mesmas dificuldades do processo que tem no direito penal eleitoral, as mesmas dificuldades do direito penal em geral. Às vezes, dificuldade pessoal, de tempo, de sobrecarga das perícias, etc. Mas, eu acabei fugindo um pouco da pergunta, professor, para dar essa ênfase, que esse desafio ele é muito maior agora, no meio da eleição. Claro, a gente tem essas pequenas questões que são solucionadas através do tirar do ar a página, Facebook, as redes sociais estão todas apoiando o TSE, bem conversadas com a Justiça Eleitoral. A gente tem as decisões de direito de resposta que vão ser cumpridas, etc. Então, essas daí vão rápido. O nosso problema maior, e aí eu vou dizer que é para o processo eleitoral em si, para esse sistema que termina com a diplomação dos eleitos e que só dura em alguns processos de cassação depois, mas tende a terminar com a diplomação dos eleitos. E também no direito penal eleitoral, o problema da internet está no anonimato e eu ia dizer facilidade, eu não sei se é facilidade isso, porque eu não conseguiria fazer isso, mas na capacidade de determinados especialistas, atores indevidos ou o que for, trabalharem para se esconder das instituições. E ali que está o grande perigo do direito penal, eleitoral ou não, e do processo eleitoral também. Quando esses atores eles conseguem se esconder. Se esconder como? Olha, eu passei o ano vendo palestras, o doutor Zílio provavelmente também, e a gente fica ouvindo as mais diferentes técnicas. Tu fica sabendo que determinadas fake news de altíssimo impacto foram feitas no leste europeu, em uma pequena cidade da Bósnia, da Croácia, que passou por um IP não sei de onde, que fez uma triangulação e que chega aqui como um fake. Então, assim, esse desafio, muito mais do que um desafio eleitoral, embora o impacto na eleição faça esse desafio ser especialmente grande para nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que tenta oferecer alguns marcos, mas, infelizmente, esse desafio é que a tecnologia tem permitido uma usurpação da vontade das pessoas ou da possibilidade de agressão, de prática de delitos escondidos no anonimato.
Então, me parece que o desafio, um dos desafios, especialmente no criminal, mas não só no criminal, neste momento, mais aqui no eleitoral, é essa questão, a de encontrar a fonte da informação falsa. Combater uma fake news dita por um adversário político é uma questão, é a mesma coisa que combater um panfleto. Fulano disse isso, é verdade, não é verdade, e assim a gente resolve. Combater uma injúria, uma difamação, uma calúnia que está se disseminando por WhatsApp, que está se disseminando por meio de redes sociais, que nós não conseguimos encontrar os seus atores e atores, bom, isso nos leva a problemas gravíssimos. Tem inquéritos de 2016, recém-concluídos aqui, que eu participei, que nós não conseguimos encontrar, não conseguimos. E não há culpados para isso. O problema é que a habilidade de quem pratica fraude ainda acaba estando na frente da nossa capacidade de apurar o ilícito e de julgar. Não sei se eu atendi a pergunta do professor Zílio. Com certeza, Caetano, não, com certeza, porque aqui está embutido nisso a necessidade de desenvolvermos, e aí para todo o direito penal, sem sombra de dúvida, para todo o direito, agora sem sombra de dúvida, nomeadamente com o tema da nova lei de proteção de dados, mas está em jogo nós também nos preocuparmos em desenvolver técnicas e métodos de investigação adequados a este universo de riscos e perigos que a realidade virtual hoje nos apresenta, em especial aqueles que se encontram em ambientes como, por exemplo, na Deep Web ou na Dark Web, em que os níveis de percepção e de investigação ainda são mais sofisticados e dificultados, sem sombra de dúvida, atendeu. Eu gostaria agora para o Rodrigo de perguntar a ele qual é a percepção que ele tem sobre um problema histórico no sistema eleitoral brasileiro, e eu digo que é um problema do sistema, é a minha percepção, pelo menos, que é a questão do financiamento espúrio de campanhas. Eles continuam, eles estão aí. E que tipo de perspectivas o Rodrigo tem sobre essa questão do financiamento espúrio de campanha eleitoral? Com a palavra. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta, professor desembargador Rogério. Olha, questão do financiamento de campanha, acho que o Brasil, o arranjo normativo nosso foi de um extremo ao outro e como regra, os extremos não têm razão, né? Pelo menos é o que eu penso. Se a gente for dar uns passos atrás, a nossa legislação eleitoral, ela vedava pessoa jurídica, por exemplo, de doar para candidaturas, né? Isso até foi objeto da CPI do Collor, para quem tem um pouco mais de tempo de vivência deve lembrar disso, né? E ela passa a ser permitida, então, a doação empresarial nas leis da década de 90, né? E na Lei Geral das Eleições, ela vem embutida uma previsão de doação de empresas como legítima, né? Mas ela traz um percentual de cálculo que é naturalmente desigualador, porque a previsão que havia, né, e que depois acaba sendo reconhecida como inconstitucional pelo Supremo, é a possibilidade de empresas doarem na sua capacidade de até 2% do faturamento bruto. Esse valor medido por faturamento bruto de empresas grandes, isso a Operação Lava Jato, de certo modo, demonstra, né? Foi um fomentador de muitas irregularidades que foram muito além do ambiente eleitoral, né? E essa disfuncionalidade levou, então, à discussão
discussão no Supremo sobre se é ou não constitucional a doação de empresas. E observem, a lei surge em 1997, em 2014 ela é contestada, em 2015, né, o Supremo Tribunal entende como inconstitucional e passa a vedar, então, a proscrever empresas de doarem para partidos, para candidatos, dentro ou fora do ano eleitoral. E aí é que eu volto para a minha fala inicial, que todo o extremo parece não ser o melhor caminho. Logo que há uma vedação, uma decisão do Supremo, né, entendendo como inconstitucional as doações empresariais, eu acabei tendo a oportunidade de falar em Curitiba, num evento que sempre se faz no ambiente eleitoral, no sentido de que talvez fosse melhor, e hoje eu tiro, talvez, eu tenho convicção em dizer, não proibir pessoas jurídicas de se doarem, porque o ponto é que uma pessoa jurídica tem um interesse natural de participar de debates políticos, né? Afinal de contas, o nosso regime capitalista, a forma que foi estabelecida a nossa livre concorrência de mercado no próprio texto constitucional, traz a pessoa jurídica com interesses de participar dessas questões centrais, né, sobre a nossa sociedade. Então, me parece que é muito singelo você proscrever tão somente a doação empresarial, como se essa proibição fosse tornar ela uma pessoa sem interesse no resultado de eleições. Acho que o caminho melhor teria sido a permissão de doações empresariais com condicionantes. Explico aqui rapidamente. Permissão de doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, não a partir de critérios elásticos, 2% de faturamento bruto, né, que permite uma Odebrecht, uma JBS, financiar meio Congresso Nacional, mas por valores nominais. Então, vamos pensar assim, para candidatos a vereadores, a pessoa jurídica, não importa o seu faturamento bruto, pode doar até R$20 mil. Se a circunscrição tiver mais de não sei quantos eleitores, se acresce mais tantos R$1.000. Ou seja, você faz uma métrica de limite de quantidade, não pela capacidade financeira da empresa, porque isso desiguala, né, e abre espaço para condutas antirrepublicanas, mas por métricas nominais, tendo como premissa, como diretriz, o cargo em disputa e o número de eleitores daquela circunscrição. Além de fazer esse controle nominal, que você consegue, de certo modo, colocar a funilaria do José em pé de igualdade com uma JBS, porque o valor é o mesmo, né? Você também pode acrescentar, por exemplo, a questão da fidelização. Ou seja, se uma empresa quer doar para um determinado candidato, ótimo, que assim não seja, mas é proibido dessa mesma empresa doar para concorrentes ao mesmo cargo. Porque o que acontecia na métrica anterior não era uma doação, era um investimento. A empresa doava para todos os candidatos, né, e algum deles, depois de eleito, ia lá cobrar a conta, né, naquela premissa de que não tem jantar gratuito. Então, me parece que, estabelecendo essas premissas, a gente poderia colocar como condicionante, talvez, aqui também, a questão da quarentena, né? Isso é algo a ser estudado. Por exemplo, quando você doa, a sua empresa doa para um candidato a prefeito, fica impedida de contratar no período da legislatura, ou durante um período da legislatura, pelo menos. Então, observem, valores nominais, colocando em pé de igualdade a critério a partir do cargo e do número de eleitores, a questão de fidelização, para de fato ser uma doação de simpatizante, não um investimento na questão de especulativa, né? E também a questão de quarentena. Isso traz a pessoa jurídica para o processo eleitoral, legitima a sua participação enquanto ente da sociedade e permite um controle da justiça eleitoral sobre essa legalidade. E mais, evita-se que tanto recurso de fundos públicos, né, que é o caso do fundo partidário e do fundo especial, num país extremamente pobre como o nosso, sejam destinados de modo volumoso para as campanhas eleitorais. É certo que não vai acabar com o financiamento público, mas a permissão dessas doações pelo menos equilibra o jogo, né? E principalmente traz a pessoa jurídica para o controle da justiça eleitoral, porque hoje a realidade é que
sim, continuam sendo feitas doações, só que como é uma doação ilegal, elas são evidentemente feitas à margem de fiscalização. E aí abre espaço para pessoas jurídicas, abre espaços para doações bem mais preocupantes. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, denúncias bem concretas e fatos até em andamento, né, de que milícias, por exemplo, estão financiando determinados candidatos. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, 2020, eleições municipais, prefeito, vice-prefeito e vereador. Ou seja, indicativos de que grupos organizados que estavam em Rio e São Paulo, PCC, Comando Vermelho, estão chegando no interior do Rio Grande do Sul e financiando candidatos. Então, observem, é aqui um financiamento espúrio, né, para usar a expressão do desembargador Rogério, né, e nesse sentido, né, o nosso arranjo normativo ele não tem uma ferramenta eficaz. Por quê? Porque a irregularidade que trata de financiamento de campanha, ela exige, né, uma investigação que, como regra, envolve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, e o tempo de demora, né, das informações virem do Banco Central para o Ministério Público, né, e para que se catalogue, para se monte o quebra-cabeça, é absolutamente incompatível com o prazo das ações eleitorais. As ações eleitorais que envolvem cassação, como regra, podem ser ajuizadas no máximo até 15 dias após a diplomação. Tirando a questão da representação do 30A esse ano, o prazo é esse, quer dizer, é janeiro do ano subsequente ao pleito, janeiro de 2021, há um fecho em relação a essa possibilidade. E o efeito dissuasório da justiça eleitoral enquanto ferramenta de controle repressivo, ele é muito maior na esfera cível com as cassações do que no penal eleitoral. Nós temos um direito penal eleitoral hoje com cerca de 90 tipos eleitorais. Se nós formos catalogar Código Eleitoral, Lei das Eleições e esparsas, são quase 90 tipos, perto daí. Muitos, dezenas deles não passariam num filtro constitucional porque não tem dignidade penal para constar como sanção fragmentária que deve ser o direito penal, se resolveria com uma dúzia de tipos, mas o ponto é que nós não temos no direito penal eleitoral crimes que sejam adequados para combater irregularidade no financiamento de campanha. O único que nós temos, o único próprio para isso, é um crime de apropriação de recursos. Quer dizer, o verbo é apropriar-se. Não tem nenhum movimentar em paralelo ou desviar, não, é apropriar-se. Então tem que ainda trabalhar com o ânimo de inversão de posse. Então, observem que todas essas métricas nos levam a, mais uma vez, pensar que o Congresso Nacional deveria, ao invés de se preocupar de ficar proibindo tudo que é tipo de propaganda, né, e tornar as eleições absolutamente assépticas, como são hoje, a gente passa na rua, quando sai, nem vê propaganda, isso é muito ruim para a democracia, me parece que o legislador deveria se preocupar em regrar prestação de contas, financiamento de campanha e se preocupar em dar ferramentas adequadas, porque o grande mal da democracia, me parece, é justamente a ausência de controle em relação a quem financiam as campanhas eleitorais. Seria isso. Perfeito, excelente. São preocupações que nós temos todos em comuns, essas, não há dúvida alguma. Eu quero, então, agora trazer para uma pergunta que os dois podem se manifestar em desejando, que o Gilson Mar traz, da assistência que está assistindo o vídeo, que é o seguinte: quando o candidato a prefeito tem candidatura impugnada, o vice pode assumir o seu lugar como candidato ou o partido pode escolher outro candidato? Os dois podem se manifestar. É uma questão dogmática já resolvida pela jurisprudência, mas os dois podem se manifestar. Começamos pelo Caetano. Não, muito bem. Sabe que, professor, que no período eleitoral, o doutor Zilli, numa das partes da fala dele, ele falou da discussão acerca do exagero que pode ser criticado, às vezes, a justiça eleitoral por um exagero de atuação, etc. Mas, na verdade, com franqueza, o nosso problema é muito mais legislativo. Alguma crítica que se faça à justiça eleitoral quanto à sua atuação é a mesma crítica que pode ou não ser feita ao Poder Judiciário. Eu estou introduzindo a resposta.
A nossa questão muito mais é da insegurança legislativa. Por quê? Porque essas alterações nas normas que vão ocorrendo vão gerando tanta insegurança, tanta angústia, que quando nós temos leis novas que são aplicadas inicialmente em pleitos municipais, elas demoram, às vezes, 2 ou 3 anos para ter uma manifestação de um tribunal superior. E esse tribunal superior faz uma manifestação que logo pode ser alterada, porque o tribunal vai alterar sua composição. Eu digo isso para dizer o seguinte, então, assim, nós temos o nosso grande desafio, infelizmente, hoje nós fizemos uma discussão acadêmica, é responder essas pequenas questões práticas. Por quê? Porque provavelmente um prefeito se inscreveu achando que poderia, ou acreditando que determinada inelegibilidade teria determinada interpretação. E nós estamos vivendo isso. E nós não sabemos, muitas vezes, o advogado, o operador, o promotor, que encaminhamento dá para cada caso. E aí vão surgindo essas dúvidas que vão surgindo nos diferentes cantões do Brasil e a gente vai procurando solucionar. Mas no caso concreto, a resposta é sim, o vice pode substituir o prefeito. O prefeito vai, a partir do momento que o prefeito se torna inelegível, há 10 dias para a substituição, ou se for uma renúncia, 10, ou mesmo morte, 10 dias para a substituição. Essa substituição pode ser feita por um vereador ou pelo vice, basta que renuncie ao cargo que ocupava e seja escolhido pelos partidos da convenção para ocupar a nova vaga que se abriu, e a vaga de vice passa a ser ocupada por um novo escolhido entre os partidos da convenção. E o desafio que o Dr. Zílio falou, que tudo isso ocorra até 20 dias antes do pleito. Porque se não correr até 20 dias antes do pleito, eu não posso mais ter substituições de candidatos. Então, de forma objetiva, a resposta é sim, pode. O vice pode substituir o prefeito que renunciou ou foi considerado inelegível. Isso tem que acontecer até 20 dias antes do pleito. E esta regra é razoavelmente nova. 2016 já era aplicável, mas 2014 ainda não. Então, muitas vezes, vices e familiares substituíam prefeitos inelegíveis à véspera da eleição. Agora tem que acontecer 20 dias antes, sob pena do candidato não poder mais ser substituído e correr por conta e risco. E é esse o problema da demora no julgamento dos registros, problema do PJE, do encurtamento do prazo, que o Dr. Zílio mencionou. Eu fugi um pouco da resposta, mas acabei... Está respondida por sua parte. O Dr. Zílio, alguma consideração? Não, rapidamente, só para agregar o que o doutor Caetano falou, é isso, diante de um deferimento de registro, né, por alguma causa de inelegibilidade, a pessoa que tem seu registro negado pelo juiz eleitoral tem 2 opções. A primeira é não concordar com a decisão e, por sua conta e risco, recorre para as instâncias superiores e, recorrendo para instâncias superiores, então, deixa a sua situação sub júdice. Quem vai decidir isso, ao final, então, é o Tribunal Superior Eleitoral, mas ele pode, ao invés de insistir com a sua candidatura e continuar discutindo isso judicialmente através de um recurso, ele tem uma segunda alternativa, que é o que o doutor Caetano colocou, ou seja, ele reconhece que não há viabilidade, né, no seu registro, que de fato a inelegibilidade existe e vai ser reconhecida, então ele deixa de recorrer, ele renuncia à candidatura, desiste da candidatura, enfim, e indica um substituto. Esse Instituto Jurídico Substituição de Candidatos, regulado pelo artigo 13 da Lei Eleitoral, tem 2 prazos, né? O primeiro é: para eu indicar alguém em substituição a mim, eu tenho que observar o prazo de 10 dias a contar do fato que deu origem a isso, da minha renúncia, por exemplo, ou da intimação da decisão judicial. E além de eu observar o prazo de 10 dias em relação ao fato ou à intimação que eu tive ciência, eu tenho um outro prazo que também é importante de se observar, que é prazos para renunciar, para substituições, devem ser realizados até 20 dias antes da eleição, exceto
no caso de falecimento. Então, basicamente, é dentro dessa métrica e é possível, se alguém se registrou como vice-prefeito, diante do indeferimento do prefeito que renuncia, ele também renuncia ao vice, se registra para prefeito, observando essas regras. Mas a gente poderia problematizar bem mais as questões das hipóteses posteriores, né? Afinal de contas, quais as consequências da decisão do TSE depois em relação à validade dos votos da chapa ou a inscindibilidade dela, mas, desembargador Rogério, eu me limito à resposta exclusivamente à pergunta e acho que complemento no necessário aquilo que o doutor Caetano já bem colocou. O direito eleitoral tem essa riqueza de possibilidades, porque, na verdade, vai criando, dependendo das situações que vão se apresentando, vai criando uma cadeia, uma rede de consequências que precisam ser sopesadas diante de cada caso e diante de cada circunstância, né? Então, sem sombra de dúvida, isso é muito interessante. Amigos, nós temos uma projeção aqui de organização desses eventos para este tempo que foi decorrido, excelente, as abordagens todas didáticas, claras, por isso que o convite para pessoas assim que são da área e ainda estudam sobre o tema é tão prestigiada pelos organizadores aqui do centro, porque efetivamente nós temos conseguido organizar eventos didáticos, objetivos, pontuais, né, e profundos também ao mesmo tempo, e isso graças à formação e ao perfil dos nossos convidados hoje, Rodrigo Lopes Ilho, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, especialista em direito eleitoral, e o estimado amigo Caetano Coelho Lopumo, que também é advogado, militante na área do eleitoral, e pesquisador da matéria. Eu quero, em meu nome, em nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agradecer a presença de vocês no nosso encontro de hoje e dizer que estaremos juntos na sequência aí de talvez outras atividades que possamos fazer. Tá bem? As palavras finais à disposição de vocês. Vou inverter a ordem, então, agora. Desembargador Rogério, assim, de coração, muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, assim, ser lembrado, né, pelo senhor, pelo Tribunal de Justiça. É sempre um prazer poder colaborar. Ontem estive falando com a Escola Judiciária do TRE, com os juízes. Eu tenho bastante apreço por essa matéria, é o meu chão, é onde eu sou feliz, na verdade. E é sempre bom trocar ideias com pessoas tão qualificadas como o caso do senhor e o meu amigo querido, o doutor Caetano Lopumo, né, pessoa que eu primo bastante. A gente procura não falar, eu e o Caetano, sobre casos concretos, porque é sempre delicado, né? Porque às vezes vem me perguntar essa questão do e o showmício, eu não respondo, eu respondo no privado, né? E peço reserva de fonte, porque essa situação profissional nos leva a isso, né? Então, assim, agradeço de coração. Cresci bastante hoje, tenho certeza, espero que tenham gostado e me coloco à disposição para uma eventual necessidade de novo. É sempre um privilégio poder ajudar e colaborar com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mesmo de coração. Da mesma forma, agradeço. Assim, eu repetiria as palavras do Dr. Zílio quando ele refere que falar sobre o direito eleitoral, sobre o que a gente gosta, é uma coisa assim encantadora. De modo que eu me coloco à sua disposição, professor, para falar em qualquer circunstância e com toda humildade de não saber toda a matéria, né? Porque é uma matéria extremamente complexa. E o bacana do direito eleitoral é o seguinte, é poder dizer, eu não sei se a melhor resposta é A ou B. Tanto é que muitas vezes com meus clientes a gente acaba fazendo análise de risco. Eu digo, podes insistir, tem jurisprudência favorável. Entretanto, a posição mais recente do tribunal é essa, etc. e tal. Então, uma opção, eu, como representante, eu passo a decisão para o cliente. Então, assim, de modo que o direito eleitoral é muito rico, tem suas inseguranças, mas é um privilégio sempre falar sobre o assunto. Esse privilégio se multiplica muitas e muitas vezes quando é possível conversar com uma pessoa como o senhor, ladeado pelo Dr. Rodrigo Lopes Ilho, que, para quem não sabe, talvez, talvez o maior doutrinador do país hoje em dia e certamente é top 5 do país como doutrinador na matéria. E isso daqui, não digo porque ele está aqui, é praticamente unânime entre eleitoralistas. Obrigado pelo privilégio. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com saúde e nos vemos em seguida. Um grande abraço. Tchau, tchau.